O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou ao longo da semana dados sobre o desempenho do comércio, dos serviços e da indústria até março. Os números dos 3 setores são, claro, negativos, os primeiros indicadores oficiais do início de uma recessão na economia brasileira. Quem está aqui conosco para falar mais sobre isso é o Beto Caetano, nosso comentarista de Economia e Negócios. E, Beto, em relação a esses dados, são dados que eram já esperados? Como é que está essa situação desses serviços aqui no Brasil, Beto? Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, Tiago, todo mundo já sabia que a economia brasileira havia começado a sofrer os efeitos da Covid-19 desde março, né? Antes, janeiro, fevereiro, eram notícias da China que a gente tinha, né? Então parecia uma coisa distante. Daí a doença chegou com tudo. O Brasil, como outros países, começou a adotar medidas de isolamento social, o fechamento de comércio, paralisação de fábricas, né? Os resultados dessa primeira onda foram apresentados ao longo desta semana pelo IBGE. Na terça-feira saíram os números do ramo de serviços, né? Foi 6,9% de recuo do volume em março, a maior queda desde 2011. O pior dado foi dos serviços prestados às famílias, como, por exemplo, os restaurantes, hotéis e tal, caíram 31%. Na quarta-feira saiu o resultado do varejo, que teve uma queda de 2,5%. Foi o pior mês de março desde 2003, naquele início de governo Lula, também complicado por inflação, juros altos e tal. As vendas que mais retrocederam aí no varejo foram as de tecidos, roupas e calçados, que caíram 42%. Veículos automotores diminuíram 36%, móveis e eletrodomésticos 26%. No varejo, porém, nós tivemos supermercados e farmácias vendendo mais, né? Houve aquela corrida para abastecer as casas, né? Todo mundo comprando mais alimentos e produtos de limpeza e remédios também. E aí os supermercados venderam 14% a mais e as farmácias 1,3%, 1, pouco por cento aí. Por fim, aí, completando o painel dos setores, nós tivemos ontem notícia da indústria. Já havia saído que a produção industrial teve um baque, o maior de todos, que foi 9,1% em março, e ontem o que o IBGE trouxe foram os resultados dos 15 estados mais industrializados, né? E os 15 apresentaram recuo na produção industrial. O mais perto que a gente tinha chegado disso foi na greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, quando 14 dos 15 tiveram redução de produção, né? O Ceará é o estado que teve o pior resultado, quase 22% de queda da produção industrial. Rio Grande do Sul, 20%, Santa Catarina, 18%. São Paulo, que é o estado que concentra mais de um terço da produção nacional, teve um retrocesso de 5,4%. E tudo isso foi impacto de praticamente só uma quinzena, a segunda quinzena de março. Ontem, né, a Petrobras anunciou uma recessão, né, um prejuízo histórico. Kalina, a Petrobras soltou ontem, após o fechamento do mercado financeiro, o seu balanço também do primeiro trimestre, né? E veio um prejuízo de 48 bilhões e meio de reais. O setor do petróleo, né, que é onde ela atua, teve problemas de queda do consumo devido à pandemia, né? Quer dizer, ficamos aí com uma circulação menor de veículos e também uma briga política dos dois grandes produtores mundiais, a Rússia e a Arábia Saudita, né? Por isso tudo, o preço do petróleo afundou mundialmente e empresas do setor como a Petrobras sofreram duplamente. Com a redução do preço do petróleo e também com a desvalorização do real, que foi forte aí no período, que vem sendo forte, a Petrobras teve que reconhecer no balanço que seus campos de produção agora valem menos, né? Quer dizer, o petróleo que está lá nas reservas, nas profundezas, principalmente do oceano, deve ser vendido no futuro por menos do que se projetava. E esse ajuste dos ativos, né, os chamados ativos, essas reservas, eles foram de 65 bilhões de reais para menos, né? Esse é o principal motivo do prejuízo final da Petrobras. Agora,
Se contasse só a operação da empresa, ela ainda assim teria tido uma perda de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Foi um trimestre muito difícil aí para a Petrobras também. Ô Beto, e para a gente fechar, com esses números setoriais muito ruins, o que é possível prever, projetar para o PIB do Brasil em 2020? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né, Beto? Tiago, é isso aí, né? É uma pergunta e vai contando, porque é algo realmente que depende da evolução desses indicadores. Nós vimos março e os números que virão de abril e maio, né, vão ser piores, né? A gente já sabe disso, né? Por enquanto a gente não tem esses dados ainda, mas tem alguns sinais, ou muitos sinais de que abril e maio vai ser muito pior. Agora, China, Estados Unidos, Reino Unido, agora a Alemanha também, que já divulgaram a variação do PIB no primeiro trimestre deste ano, o IBGE, nosso IBGE, então, né? Quer dizer, só deve dar esse número no final de maio, né? Certamente vem dados bem negativos. Mas mesmo sem saber o que deu aí no primeiro trimestre na produção de riquezas do país como um todo, o Ministério da Economia já revisou a previsão para o ano, né? E agora é de uma queda de 4,7% a previsão para 2020. Se isso acontecer, vai ser a maior queda anual da história econômica do Brasil, ao menos nos últimos 120 anos. Por hora, o recorde de recessão é do ano de 1990, aquele ano do plano Collor, do confisco, da poupança dos brasileiros. A economia encolheu 4,3%. Então, estamos a caminho de superar aquele ano que foi um ano horrível também. Agora, o FMI, por exemplo, já previu mais de 5%, 5,3% de recessão aqui no Brasil. Agora, para a gente ter algum ânimo, né, estamos aí pela sexta-feira pela frente, fim de semana, o ministro da Economia deu uma previsão de volta do crescimento em 2021. O prognóstico é de 3,2% para o PIB do ano que vem, que aí levaria uma recuperação de parte dessa perda que estamos tendo agora. Mas é um cenário ainda distante, né? Tem muita estrada até lá. Vamos acompanhando, então, para ver o que vai dar. É isso. Beto Caetano, nosso comentarista de Economia e Negócios. Beto, bom trabalho para você. Você volta ao longo da nossa programação.